Estamos de volta neste Bom Dia Portugal. Ao domingo temos a última fronteira. As novidades do mundo da astronomia, da exploração espacial também, com Miguel Gonçalves. Viva! Bom dia, Miguel. E vamos começar aqui por uma imagem obtida bem recentemente, registada há 3 anos, mas de uma gigantesca explosão de uma estrela. Algo um pouco anormal, não é? É verdade. Foi algo que aconteceu há 3 anos, mas ainda hoje é alvo de estudo e vamos perceber facilmente porquê. Há cerca de 3 anos, a estrela, digamos assim, do ano, foi literalmente uma estrela. Betelgeuse. Nós vamos viajar neste vídeo até esta estrela da constelação do Orion, uma constelação que se vê muito bem no inverno. É uma estrela muito conhecida por parte dos astrónomos amadores e, nessa altura, subitamente, esta estrela que é muito brilhante, mas estamos a falar de uma supergigante vermelha, o seu brilho começou a ficar cada vez mais tímido, a ficar obscurecido. Isso não é normal. Nós não estamos habituados a ver isto em estrelas, ainda por cima em estrelas com este tamanho. E logo se começou a pensar, será que está prestes a explodir esta supergigante vermelha? Porque nós sabemos que ela vai explodir mais tarde ou mais cedo. Isto agora que já estamos a ver são ilustrações que vêm deste estudo, em que o Hubble foi fundamental, mas que outros telescópios espaciais, sondas espaciais, telescópios terrestres e, uma das belezas da astronomia, Daniel, também associações de astrónomos amadores contribuíram para compreender então hoje o que é que terá acontecido. Provavelmente tudo isto começou com aquilo que chamam plumas convectivas no interior desta estrela. Calma, para os nossos telespectadores não ficarem assustados, quando nós temos água a ferver no lume, aquelas bolhinhas que vêm das zonas mais baixas para cima transportam energia, transportam calor e são plumas convectivas. Obviamente, quando estamos a falar de estrelas, estamos a falar de plumas convectivas, neste caso cerca de 1 milhão de quilómetros de diâmetro. E essa pluma, que foi do interior para o exterior desta estrela, provocou então uma explosão que foi tão grande, Daniel, e agora percebemos neste estudo, foi tão grande que conseguiu até atirar para o espaço parte da própria superfície da estrela. Nós no Sol já estamos habituados também a ver estas coisas, chamadas ejeção de massa coronal. O processo é em todo muito parecido, a uma escala muito mais pequenininha, mas não são tanto partes substanciais da superfície do Sol, mas sim da atmosfera do próprio Sol, que são injetadas para o espaço. Agora vamos dar aqui uma escala a tudo isto. Aquilo que se assistiu em 2019 foi, então, aquilo que se chama uma injeção de massa superficial de Betelgeuse, olha, superior a cerca de 400 mil milhões de vezes a massa que nós estamos habituados a ver nas explosões do nosso Sol. Ou seja, isto é absolutamente inacreditável, esta injeção. Isto é muito importante porque foi a primeira vez que nós conseguimos assistir, medir uma explosão deste tipo numa outra estrela, numa estrela num supergigante vermelha que nós sabemos está na parte final da sua vida e, além disso, permitiu-nos também perceber uma outra coisa. Porquê que esta estrela também é muito acarinhada pelos astrónomos amadores? Porque nós sabíamos, antes desta explosão, que ela tinha uma taxa de pulsação, ela parece que tinha mesmo pulsação visível, que tinha um período de cerca de 400 dias. Era muito fiel nessa taxa de pulsação. Nós já medimos essa taxa de pulsação há 200 anos. Esta explosão veio arrasar essa taxa de pulsação. E, portanto, algo de extraordinário aconteceu nesta estrela. É a primeira vez que nós temos telescópios suficientemente poderosos para assistir ao que é que se passou, mas a escala é muito maior, mas os astrónomos dizem que este tipo de fenómenos que encontramos nesta supergigante vermelha é diferente daquilo que nós encontramos no nosso próprio Sol. O nosso próprio Sol, em princípio, não tem esta capacidade de gerar esta quantidade de calor destas plumas convectivas para arrancar partes substanciais da sua superfície. Digo eu, ainda bem, porque isto, se fosse na nossa direção, podia correr muito, muito mal. E, portanto, este tipo de acompanhamento destes fenómenos é sempre precioso porque, Daniel, como podes imaginar, as estrelas vivem durante milhões, milhares de milhões de anos e nós temos a sorte de assistir a este evento tão singular numa estrela que nós, apesar de tudo, conhecemos muito bem. Muito bem, não é? Exatamente. Ora bem, e agora vamos aproveitar todo esse grande fenómeno e acontecimento que foi, de facto, a presença do nosso primeiro português no espaço, Mário Ferreira. Perante toda a discussão que foi gerada, tentar pormos aqui ordem um bocadinho em alguns conceitos, não é? Astronauta, o que é um astronauta, o que é um turista espacial, e já agora também percebermos, é uma coisa que gostamos muito de falar aqui, que são os benefícios da exploração espacial, como é que eles revertem depois para a nossa vida diária, não é? E se me permites, sim, vamos à boleia daquilo que foi o voo de Mário Ferreira, mas vamos, se não te importas, vamos até 1895.
quando Thomas Edison, conhecido inventor, disse num jornal, New York World, que é para mim evidente que as possibilidades do avião, que há 2 ou 3 anos pensava-se que mantinha a solução para o problema da máquina voadora, foram esgotadas e que temos de nos virar para o outro lado. Ou seja, ele não acreditava que, de facto, nós iríamos ter a capacidade de voar. Olha, pois é, menos de 10 anos depois, como nós estamos a ver, os irmãos Wright, nos Estados Unidos, conseguiram fazer, primeiro de 2 voos a cerca de 43 km por hora. Daniel, a 1 de janeiro de 1914, deu-se a primeira viagem da primeira companhia aérea regular de passageiros no mundo, nos Estados Unidos. Deslocou-se entre São Petersburgo, na Flórida, não é na Rússia, na Flórida, até Tampa, também na Flórida, sobrevoou o lago, uma viagem que demorou cerca de 23 minutos e foram apenas 27 km de distância. Para teres uma ideia, naquela altura, isto correspondia a fazer este trajeto em 2 horas por navio, 12 horas de comboio, 20 horas de automóvel. Evidentemente que quando apareceu o avião, como podemos ver nesta fotografia, era visto até com uma grande surpresa por parte das pessoas que se juntavam para ver precisamente estes seres alados a voarem pela primeira vez. Na altura, tal como acontece em todas as tecnologias disruptivas, sobretudo na área do transporte, foram os mais abastados, aqueles que economicamente mais poderosos tiveram acesso às primeiras viagens de avião. Aconteceu também exatamente com o automóvel. Aconteceu também com, por exemplo, o elevador, nos primeiros arranha-céus, que tinham também elevadores. E a história da tecnologia conta-nos isso, que as grandes tecnologias beneficiam primeiro as classes mais favorecidas, mas para se tornar numa indústria, para se tornar em algo sustentável, para chegar até às nossas vidas de uma maneira mais cotidiana, é preciso alargar isso para um público cada vez maior, claro, para bolsas cada vez mais acessíveis. Aquele tempo que nós estamos a viver neste momento é uma espécie de déjà vu, Daniel, de tudo isto. Ou seja, nós estamos a assistir ao aparecimento de uma nova indústria chamada de turismo espacial, que está encaixada em algo muito maior, que é aquilo que chamam New Space. Uma nova forma de olharmos para o espaço, economia espacial, que pega muito em lançadores reutilizáveis, cápsulas reutilizáveis, ir ao espaço de uma maneira mais segura e muito mais acessível. Hoje, esta viagem, ao contrário do que eu vi e li em muitas redes sociais, isto não custou milhões de dólares a Mário Ferreira, custou. O valor é secreto, mas sabemos que terá custado em 250 mil dólares, mas a tendência é para que este preço deixa. E nós temos que nos habituar a olhar para estes fenómenos para a floresta e não para a árvore. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nestas cápsulas, sim, nós temos turismo, mas turismo é um negócio, ou poderá ser um negócio como outro qualquer que nós vamos ter, que temos já no nosso planeta. Além disso, estes milionários estão a financiar com estes seus voos ciência. As viagens da Virgin Galactic, estas também da New Shepard, levaram experiências científicas que, se não fosse alguém a pagar para chegarem em ambiente de microgravidade, provavelmente não seriam feitas. Aquelas que são feitas neste momento são feitas a bordo da Estação Espacial Internacional, que custam muito dinheiro, são extraordinariamente seletivas e demoram muito tempo a serem concretizadas. Estas não, estas são muito mais diretas e são financiadas também pelo dinheiro destes primeiros turistas espaciais. Além disso, isto é tudo inovação tecnológica. Aquilo que assistimos na aviação vai acontecer também aqui no turismo espacial. Fala-se cada vez mais nos corredores das grandes indústrias aeroespaciais em como o turismo espacial e esta maneira cada vez mais acessível de ir ao espaço pode revolucionar a própria aviação comercial. Sim. Como? Já estão a ser desenhados planos para que se faça aquilo que se chamam voos ponto a ponto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, aproveitando precisamente este tipo de tecnologias, este tipo de órbitas, poder levar carga e pessoas a qualquer ponto da Terra em menos de 1 hora. Imagina a revolução que isso vai trazer. Sim, claro. Na logística, em tudo e mais alguma coisa. E, portanto, eu obviamente não vou discutir aqui questões ideológicas, não é esse o meu papel, mas isto nós estamos a ver é déjà vu. Quando apareceu a viagem à Lua, o Shuttle, a Estação Espacial Internacional, foram muitos aqueles que disseram que isto é dinheiro mal gasto, isto é dinheiro que vai sempre para os mesmos, são sempre os mais ricos que se beneficiam disto, mas hoje, Daniel, como tu sabes muito bem, sim, já dissemos, como sabes muito bem, e nós trazemos aqui muitos exemplos aqui na Última Fronteira, nós somos herdeiros da Apollo. Nós somos herdeiros de tecnologia que nasceu na viagem à Lua, que é indispensável para nós, que salva vidas e que é fundamental para o próprio conforto da humanidade. E, portanto, eu olho para estas aventuras e para este turismo espacial
que é um negócio, como algo que é a próxima página que nos vai dar frutos muito explícitos num futuro a curto, a médio e a longo prazo. Como tu disseste muito bem, há aqui também a questão da questão do astronauta, da definição do astronauta. Pois bem, tenho para dizer o seguinte, não há uma definição correta, concreta de astronauta, mas rapidamente nós temos de chegar a essa definição. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nos Estados Unidos, e foram eles que começaram com este turismo espacial, há 13 agências que, no fundo, regularizam e que atribuem o título de astronauta. São a Federação de Aviação, a própria NASA e o próprio Exército. Todos eles têm definições diferentes para astronauta. Desculpe, era a Administração Federal de Aviação. Em julho, esta Federação, a Administração Federal da Aviação, apresentou 3 requisitos principais para ser considerados astronautas. Nomeadamente, têm que ser certificados pela própria FAA, todas estas empresas são, devem atingir uma altitude superior a 80 km. Há organizações que dizem que é a partir dos 100, mas a NASA, entre outras, estabelece a partir dos 80 km. E tem que ter demonstrado atividades durante a missão que foram essenciais para a segurança pública ou contribuíram para a segurança do voo espacial humano. Ou seja, estes turistas, estas pessoas que foram acima dos 100 km, que não contribuíram para fazer experiências científicas, para outro tipo de feitos nestes voos, não são considerados turistas. Mas, por exemplo, nós tivemos uma missão da SpaceX Inspiration 4. Tivemos a SpaceX Inspiration 4, que teve durante vários dias lá em cima com astronautas, que fizeram também experiências. Esses foram considerados astronautas. Outra missão, a Axiom 1, que foi à Estação Espacial Internacional, também com uma tripulação civil, também fez experiências científicas, são considerados astronautas. Portanto, nós encontramos aqui uma zona um bocado nebulosa. Para mim, digo pessoalmente, são turistas espaciais e isso não é pejorativo. Não é minimamente pejorativo. Mas precisamos da definição do astronauta. Porquê? Por uma questão de responsabilidade civil. Porque, de acordo com o Tratado do Espaço Exterior de 1967, uma nação que subscreve esse tratado tem que ajudar astronautas. Mas se não for astronauta... Vamos bem. Muito bem, Miguel, estamos na fase dos pioneiros e das mudanças no espaço, como disseste, já se viveu isso com a aviação e nós agora estamos a viver. E teremos mais futuros no futuro, claro. Exemplos Muito no futuro, bem. certamente. Miguel, bom dia, obrigado, bom dia, por teres vindo aqui. Ficamos com mais uma última fronteira.